Guerra Fria caiu na prova do Enem. Sim, Revolução Cubana, na questão 55. Quer saber como? Vem comigo e vamos a mais uma questão aqui no canal. Vamos embora. Vamos lá então, vamos entender o que o Enem está pedindo pra gente e qual essa tal de relação de Revolução Cubana que aparece na da prova na questão 55. Vamos a ela, olha só. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Beleza? E aí, a partir de então, o que o Enem está pedindo pra gente? Vamos lá. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo ou pela. Letra A. Busca da neutralidade política. Letra B. Estímulo à competição comercial. Letra C. Subordinação à potência hegemônica. D. Elasticidade das fronteiras geográficas. E E. Compartilhamento de pesquisas científicas. Beleza? Vamos lá, com calma. A questão está dizendo o seguinte, olha só. Eu quero, para variar, é o Enem, então eu quero o texto, certo? Eu quero, então, dentro do texto, certo? Nessa Guerra Fria, o que essas relações internas em um mesmo bloco estão sendo indicadas. E aí, um conselho para você, tá? Uma dica, não custa nada. Dá uma olhada aí no canal e você vai ter uma aula inteira sobre a Revolução Cubana. E aí, conselho, de boa, vale a pena. Dá uma olhada nela, você vai gostar e você vai entender um pouco essa lógica dessa Revolução Cubana. Principalmente por causa disso aqui, olha só. O que o texto está dizendo? Que os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, certo? Na década de 60. Porém, eles vão chegar esgueirando-se pela fresta aberta, ok? Pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Quase que não sai, né? Beleza? Então, olha só. Isso você tem que entender. A Revolução Cubana, a princípio, ela não é uma revolução alinhada ao bloco socialista. Por incrível que pareça, quem vai aproximar Cuba da União Soviética são os Estados Unidos. E aí, vai lá na aula que você vai entender exatamente como esse processo vai se dar. Mas vamos ao texto, então, porque a gente vai matar a questão pelo texto, quer ver? E ele fala o seguinte, ó. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos. Então, olha só, o grande apoio de Cuba, certo? Na verdade, sobretudo, é o apoio econômico, mais importante de todos. Então, olha assim, ó, eu tenho aqui o apoio econômico, certo? Que vai deixar um preço, beleza? Vai deixar uma dívida enorme de Cuba com a União Soviética e depois os russos com a queda da União Soviética. Então tá aqui, beleza. Vamos lá. E ele quer o seguinte, olha só. Vamos entender que quando você fala de Guerra Fria, vamos lembrar que é um mundo bipolar. Este mundo bipolar, ele tem 2 grandes potências hegemônicas. Estados Unidos, do lado capitalista, e União Soviética, do lado socialista. E o texto está dizendo, então, que durante 3 décadas, vou até voltar para ele, olha só, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, além da questão, que é o mais importante, a questão econômica. Tanto que um dos grandes eventos da Guerra Fria, uma das grandes questões ali complexas da Guerra Fria, vai ser justamente a questão da crise dos mísseis cubanos, certo? E aí também está lá na aula de Cuba para vocês entenderem. Então, se você prestar atenção, vamos lá. Essa aproximação soviética a Cuba, certo? Ela vai demonstrar o quê? Vamos às opções. Neutralidade política? Óbvio que não. Se Cuba vai ser alinhada da União Soviética, se a União Soviética vai colocar bases militares em Cuba, por exemplo, só acabei de falar da crise dos mísseis cubanos, de neutro, isso não tem nada. Estímulo à competição comercial? Não. A ideia ali é uma corrida armamentista, muito mais do que comercial nesse momento. Subordinação à potência hegemônica? E aí, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, as relações no mesmo bloco, certo? Ou seja, tanto no bloco capitalista como no bloco socialista, ele está usando Cuba para isso, elas são caracterizadas pela ideia de que aqueles que orbitam abaixo da potência hegemônica se subordinam a esta potência hegemônica, tanto que está dizendo ali para gente que, além da questão militar, o principal auxílio econômico vai gerar uma grande dívida para Cuba ao final desse processo.
É isso que está dizendo o texto? É. Então, obviamente, para a gente, a opção correta tem que ser aqui, ó, a letra C, subordinação à potência hegemônica. Porque olha só, o que diz a letra D? Elasticidade das fronteiras geográficas. Não tem relação. E a letra E, compartilhamento de pesquisas científicas. Também não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo exatamente que Cuba se subordina, no caso, à questão soviética. Ali, com a presença em Cuba de bases e ajuda militar, mas principalmente com auxílio econômico, gerando um grande endividamento da ilha com a União Soviética. Que, no caso ali, pegou esse exemplo por ser uma das potências, porque ela está falando ali de Guerra Fria, de blocos. E Cuba foi um exemplo disso. Beleza? Mais uma questão vista, mais uma questão resolvida e, por favor, mais uma vez, não deixa de olhar no canal, dá uma olhada na aula de Revolução Cubana, que eu garanto que você vai gostar. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.